Meus irmãos, por gentileza, abra a sua Bíblia, Evangelho segundo escreveu o apóstolo João, capítulo de número 4. Evangelho de João, capítulo 4. Essa semana eu me debrucei sobre esse texto. Confesso aos irmãos que o li algumas vezes, procurei em comentários bíblicos confiáveis, teólogos, referência, algumas palavras no original. Procurei conhecer um pouco do contexto histórico que está em volta de toda esta narrativa do apóstolo, de um momento do ministério de Jesus. E estruturei na minha mente uma maneira que eu conseguisse transmitir aos irmãos o conteúdo desse texto ao ponto de que nós fôssemos edificados, mas que também fosse de uma maneira simples. E eu confesso aos irmãos que durante todos esses anos, 4 anos e meio em que eu estou pastor aqui em Campinas, eu tenho me esforçado nesse sentido. E eu estou muito feliz porque eu tenho percebido o crescimento espiritual de muitos irmãos, muito mesmo. O conhecimento, e às vezes me procuram para compartilhar também o conhecimento, e às vezes até discordando, isso é saudável, né? O contraditório é bom, desde que seja de uma maneira respeitável e se tenha fundamento aquilo que se diz, e isso é muito bom. Então eu fico muito feliz pelo que Deus tem feito na nossa igreja. Então hoje nós vamos estudar um texto muito conhecido, um clássico do Novo Testamento, que é o encontro de Jesus com a mulher samaritana lá no poço de Jacó. Evangelho de João, capítulo 4. Eu quero ler até o versículo 26. E quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isso quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai.
Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse-lhe: Eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse-lhe: Eu o sou, eu falo contigo. Amém. Esse texto é o cartão de visita de Jesus ao povo samaritano. Esta passagem, registrada pelo apóstolo João, é de suma importância no contexto do Novo Testamento. Porque esta narrativa tem como pano de fundo um conflito étnico muito antigo. Basta nós analisarmos um pouco a história, tanto do povo judeu quanto dos samaritanos, e nós vamos perceber que, depois da divisão do reino, pós-morte do rei Salomão, quando o seu reino se divide em 12 tribos, 10 tribos sob a liderança de Jeroboão, chamada de Reino do Norte, cuja capital, Samaria, 2 tribos sob a liderança de Roboão, chamada de Reino do Sul, cuja capital, Jerusalém. Os samaritanos são alcançados pelo avanço militar dos assírios. Tornam-se vítimas de uma estratégia militar extremamente agressiva, a desconstrução da identidade de um povo. Os assírios, quando venceram os samaritanos, o Reino do Norte, desconstruiu a identidade não só social quanto religiosa daquele povo, levando muitos exilados e permitindo que ficasse alguns poucos pobres, homens frágeis, homens de idade, algumas crianças, mulheres, e introduzindo em Samaria outras culturas de 5 civilizações diferentes, inclusive a adoração aos seus deuses. O que caracterizou uma mistura, não só no sangue, mas também na cultura e na religião daquele povo. O que fez com que eles não mais fossem vistos pelos judeus como um povo puro, um povo fiel a Deus. O que causou uma divisão daquele povo muito grande e que perdurou séculos à frente. Basta nós analisarmos o contexto e nós percebemos que essa mulher fica ligeiramente impressionada com o fato de que Jesus está falando com ela. E cuidadosamente o texto diz: os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Jesus tinha uma outra opção, aliás, outras 2 opções para não passar por aquele lugar. Para chegar no seu destino, ele poderia fazer um outro caminho. Embora, geograficamente, aquele caminho fosse mais fácil, mais acessível. Porém, havia animosidade, havia resistência, problema de relacionamento com os samaritanos. E nessa noite, irmãos, eu quero apresentar a missão de Jesus em resgatar o perdido. E eu quero apresentar na exposição desse texto alguns trechos em que Jesus nos apresenta a sua missão e também sua pessoa, os objetivos a que ele veio e o propósito que ele tem ao passar por Samaria, ao estar em Sicar, ao estar na beira do poço de Jacó e a encontrar-se com aquela mulher. Jesus fez aquilo, obviamente, embora havia uma necessidade, ele o fez propositadamente. Ele o fez para alcançar aquela mulher. Por isso eu disse no início dessa pregação, esse texto é o cartão de visitas de Jesus ao povo samaritano. Então, irmãos, vejamos como a narrativa se apresenta. Primeiro, a humanidade de Jesus é apresentada aqui. Notem que no versículo 1,
diz: quando o Senhor veio a saber. O que é que nós vemos nesta expressão? Jesus, Deus, não faz uso de sua onisciência quanto ao exercício do seu ministério terreno. Jesus se limita a uma condição estritamente humana, se identifica conosco, vivendo humanamente, e é por isso que nós defendemos que ele é totalmente Deus, mas também totalmente homem. Ele não fazendo uso de sua onisciência, mas aqui ele recebe a notícia, a informação, veio a saber. No verso 4, revela-se a sua necessidade. Era necessário passar por Samaria. Isso aqui, para um judeu, era um grande desafio. Notem que quando Jesus citou a parábola do bom próximo, ou o bom samaritano, ele usou exatamente duas figuras do mundo religioso que eram referenciais para os judeus: o sacerdote e o levita, que desciam do templo e que passaram pelo mesmo caminho onde um homem estava quase que morto à beira daquele caminho. Tanto o levita quanto o sacerdote passaram de largo, passaram de longe, não deram assistência àquele homem. Porém, Jesus diz que passando um samaritano, deu-lhe assistência, tratou suas feridas, colocou sobre seu animal, levou até um lugar onde ele pudesse ser acolhido, pagou-lhe sua hospedagem. E Jesus cita isso com uma destreza muito grande, provocando reações sociais e religiosas nos judeus. Então, ir e passar por Samaria é uma estratégia que faz parte do plano de Jesus em resgatar o perdido. No verso 4, aliás, no verso 6, revelando ainda a humanidade de Jesus, diz que ele estava cansado do caminho. Por isso, ele assentou-se junto à fonte. Notem que, mais uma vez, o evangelista João cuidadosamente mostra que o Verbo encarnou literalmente. Jesus sentiu cansaço, desgaste físico. Jesus sentou-se junto à fonte, sentiu sede, porque ele pede água àquela mulher. Jesus cria com sua humanidade uma identidade com todos nós. Quando nós sofremos, quando nós passamos por angústias, privações, dificuldades, nós recorremos àquele que é o nosso sumo sacerdote eterno, mas um sumo sacerdote diferente dos sumos sacerdotes do Antigo Testamento, do culto veterotestamentário, que eram homens que viviam razoavelmente bem e que era necessário também oferecer sacrifícios por sua própria vida para que então se compadecesse do povo. Este, diferentemente, como disse o escritor aos Hebreus, capítulo 4, versículo 15, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Jesus se identifica conosco, sua humanidade. Quando nós oramos a Deus Pai em nome do Deus Filho, nós estamos orando em nome daquele cujo mérito é digno, porque ele sabe o que é padecer. Se você sofre, se você passa por angústias e por aflições, como disse Paulo aos Filipenses, Cristo comunica suas aflições conosco, nós recorremos a Deus sabendo que Jesus entende exatamente aquilo que nós passamos, porque ele é totalmente homem. No primeiro momento, Jesus nos revela, ele apresenta sua humanidade. Segundo momento, irmãos, na narrativa, o resgatador Jesus nos é apresentado. Notem que aqui eu quero elencar alguns elementos desta narrativa que não pode passar despercebido. E eu quero falar aqui primeiro sobre a mulher, segundo, sobre o patriarca Jacó, e terceiro, sobre a vida eterna.
Jesus poderia ter se encontrado com um homem samaritano, mas Jesus encontra-se com uma mulher samaritana. Irmãos, quando nós falamos de mulher e quando nós estudamos o contexto bíblico, teológico, sabemos que o papel da mulher foi hostilizado muitas vezes. Muitas vezes. E isso ao longo da história, porque a mulher tornou-se a ponte entre a queda e a sedução da serpente. A mulher ouviu a serpente, comeu do fruto e deu ao seu marido. Há uma certa hostilização da imagem da mulher. Mas a mulher também, aqui, ela é diminuída socialmente, porque nós estamos falando em uma sociedade de predominância cultural machista. Embora há papéis distintos entre a função do homem na sociedade e da mulher, nós analisamos o contexto e por conta das tradições, das imposições rígidas de muitos líderes religiosos da época, a função da mulher sofreu muito por conta do machismo que imperava na sociedade. Mas a mulher também é discriminada. E é discriminada pelos judeus porque faz parte de um povo que historicamente vive em pé de guerra. Então notem que o encontro de Jesus resgata a identidade social, cultural e religiosa dessa mulher. Jesus tem um propósito aqui. Isso é maravilhoso, porque ele em sua humanidade se identifica com o homem, com o ser humano, e ele vai ao encontro de alguém cuja percepção social seria ínfima, seria o menos considerado possível. E lá está Jesus, próximo ao poço de Jacó, e agora aproxima-se aquela mulher e Jesus inicia um diálogo com aquela mulher. Verso 7. Disse-lhe Jesus, dá-me de beber. Jesus vai ao encontro daquela mulher. Ele sabe que esse momento ia acontecer. E Jesus vai ao encontro e ele provoca esse diálogo. Quando Jesus faz isso, Jesus quebra o protocolo. Tanto que a mulher se impressiona com o fato de que ele, sendo homem judeu, fala com ela uma mulher samaritana. Se você ler um pouco mais do texto, você vai ver que quando os discípulos voltam, porque eles tinham ido comprar alimento, eles veem a situação e ficam perplexos, porém não questionam Jesus sobre aquilo, mas eles se incomodam de uma certa maneira porque Jesus travou diálogo com uma mulher e uma samaritana. Então Jesus quebra o protocolo aqui. E como é que nós entendemos a questão de Jesus estar lá no poço de Jacó? Por que é importante esse encontro? Se você ler o Evangelho de João, capítulo 1, João vai falar sobre a encarnação do Verbo. Capítulo 2, Jesus faz um milagre em Caná da Galileia. Mostra a divindade de Jesus. Capítulo 3, Jesus tem o diálogo com Nicodemos. Jesus fala sobre o novo nascimento necessário até para um líder religioso do Sinédrio, um fariseu. Jesus diz que é necessário nascer do alto. Fala para ele sobre o novo nascimento, ele não entende. Jesus diz, tu és mestre em Israel e não entendes estas coisas. Jesus humano, Jesus divino, Jesus que salva judeus, e agora Jesus se encontra com uma mulher samaritana. Isso é proposital, a progressão da revelação do Evangelho, e é por isso que é importante você ler pausadamente, procurar a compreensão, o descortinar, o revelar do Evangelho. Então Jesus está aqui travando um diálogo com essa mulher. E o verso 6 diz que estava ali a fonte de Jacó. Por que isso é importante? Porque Jacó é o ancestral. Jacó vem antes tanto dos judeus quanto dos samaritanos. Usando aqui a linguagem do presidente da República, é o ponto de inflexão. Por algum momento na história, eles se tornaram rivais, mas voltando às origens, ambos são descendentes de Jacó. Então, quando você lê o versículo 12, ela questiona Jesus, tendo como referência o próprio Jacó. Ela diz no versículo 12, és tu maior que Jacó?
O que Jacó é do povo samaritano? Ela diz, nosso pai que nos deu o poço. Observem, irmãos, que agora Jesus está exatamente no lugar cujo a origem é dada a alguém que tem um nome que foi mudado por Deus para Israel e que significa escolhido. O que isso representa historicamente? Que Deus é quem chama o seu povo. Se você ler Malaquias 1:2, quando o povo volta do exílio, eles não estão cultuando a Deus corretamente, levando animais defeituosos para o templo, para o sacrifício, dando ofertas sem qualquer esforço, sem qualquer planejamento, tratando o culto a Deus de qualquer maneira, ao ponto de Deus questionar o amor daquele povo, interrogar aquele povo, como se apresentando uma sala de julgamento, colocando o povo como réu, e agora Deus diz ao povo que o povo não ama, e o povo que questiona Deus com réplica, dizendo, não, o Senhor é quem que nos ama. O Senhor não nos ama, e Deus então diz em Malaquias 1:2, eu vos tenho amado, diz o Senhor. E para responder à indagação do povo, o povo disse assim, mas vós dizeis, em que nos tens amado? Não era, olha a resposta de Deus, não era Esaú, irmão de Jacó, disse o Senhor, todavia amei Jacó. Deus está lembrando que a salvação, a eleição, o chamado de Deus não depende de méritos humanos. Não depende nem do que fazem os samaritanos no Monte Gerizim, muito menos do que fazem os judeus no templo em Jerusalém. A referência aqui é Jacó. E aí Paulo, compreendendo isso, Romanos 9:13, diz, como está escrito, amei a Jacó e odiei a Esaú. Meus irmãos, isso aqui é muito importante para nós. De uma importância muito grande, porque se nós não entendermos que a salvação vem de Deus, nós nos apegamos a ritos e a costumes, acreditando que por alguma razão a vida eterna vai vir daquilo que fazemos. Por isso o terceiro elemento que eu elenco aqui é a vida eterna. Notem que nós não fomos criados para morrer. O homem foi feito para viver eternamente. E para isto ele deveria alimentar-se do fruto da vida eterna. Mas havia uma proibição, fruto do conhecimento do bem e do mal. A morte, e a morte a que eu me refiro física, ela é resultado da desobediência ao comer o fruto do conhecimento do bem e do mal e na intenção rebelde de se insurgir contra Deus, porque a proposta de Satanás foi, no dia em que vocês comerem deste fruto, vocês serão como Deus. O homem quis ser como Deus, comeu do fruto, veio a queda, veio a morte física, o sofrimento, a maldição e, consequentemente, a morte eterna. O que Jesus propõe aqui é que agora ele é a fonte da vida eterna. Jesus se apresenta como resgatador do homem perdido. No verso 13, ele vai afirmar isso. Qualquer que beber desta água, da água do poço, terá sede. Notem, aquele poço era o referencial dos samaritanos. Ela sentiu orgulho de ir tirar água no poço de Jacó. Tanto que o questionamento dela com Jesus, logo após perceber que alguma coisa diferente havia nele, dizer assim, vejo que tu és profeta. O questionamento dela é exatamente sobre o lugar da adoração. Aonde é que nós devemos adorar? Resolva esse conflito. E esse poço aqui, de alguma maneira, apontando para uma identidade, uma tradição, uma religião, que muitas vezes nós também nos apegamos. Nós também cavamos os nossos próprios poços. Nós também construímos as nossas próprias cisternas.
Nós também alimentamos o desejo do nosso coração na intenção de saciar a sede da nossa alma com coisas que não podem saciar a sede. Por isso que Jesus disse: qualquer um que beber desta água tornará a ter sede. E essa linguagem não é estranha às Escrituras. O profeta Jeremias já havia profetizado isso. Capítulo 2 de Jeremias, versículo 13, diz assim: porque o meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram o manancial de águas vivas. A água é sempre esse símbolo do Espírito jorrando, gerando vida, gerando movimento, dinâmica, poder. E a mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm águas. Povo sempre rebelde, desobedecendo a Deus, procurando o seu próprio meio, tentando se ligar a Deus, criando os seus próprios ritos. Se nós não vigiarmos, nós corremos o mesmo risco de vivermos na superficialidade da religião, de nos envolvermos numa embalagem de uma falsa piedade, aparentemente espiritual por conta da maneira de se comportar, de se vestir, mas como um túmulo caiado. Como disse Jesus aos fariseus, aquelas sepulturas que quando se pintava de cal, daí vem o nome caiado, branco, maravilhoso, lindo por fora, mas dentro tinha um corpo em putrefação. E às vezes nós corremos esse mesmo risco, irmãos, de nos apegarmos a ritos, ou porque somos membro da igreja, ou porque temos um número lá na secretaria da igreja, ou porque somos dizimistas, ou por conta disso, ou porque temos um cargo na igreja, ou fazemos alguma coisa, e nós achamos que isso aponta a nossa espiritualidade, cavando cisternas rachadas que não retêm água. Aquela mulher estava presa a isso. Verso 14: mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Notem, Jesus não é um poço, ele propõe ser uma fonte. A água que Jesus dá não é como uma água retida em uma cisterna. Você já foi na casa de alguém, ou se na sua casa tem piscina? Se você não faz a higienização da água, não controla o pH da água, com o passar do tempo, o vento traz algas marinhas, né? Algas, e elas vão deixando a água esverdeada. Aí vai criando um monte de sujeira, limo, lama, lodo, e aí tem todo tipo de bactéria ali, e você fica com nojo, porque você olha aquela água parada, esverdeada. Ontem nós fomos na Pedreira do Chapadão, eu nunca tinha ido lá, primeira vez. E aí nós estávamos caminhando e nós vimos um lugar lá, parecia uma cascata, né? E eu achei que fosse natural, depois o irmão Reginaldo me disse que não, que tem uma bomba que leva água e joga constantemente, mas embaixo tinha algumas piscinas assim, e umas carpas. E a irmã Nana fez o comentário e falou assim: olha, da outra vez que nós viemos aqui, a água estava limpa, mas a água está esverdeada, porque a água estava parada. Quando nós criamos a nossa própria fonte, o nosso próprio poço, a nossa cisterna, a nossa cacimba, nós corremos esse risco. Tanto é que a palavra poço aqui é do grego frear, que significa exatamente isso, cacimba, cisterna, lugar para se reter água. Mas quando Jesus usa a palavra fonte, né, e a palavra cacimba aqui, ou poço, que é frear, é de onde vem a palavra portuguesa, lençóis freáticos. Quer dizer que alguma coisa tem que alimentar, tem que ter uma fonte, a água não é dela mesma. Quando Jesus usa a palavra para fonte aqui, é bed, que não é lugar de águas paradas, mas de água corrente. Jesus está dizendo que aquele que beber a água que ele dá, fará em si uma fonte que jorra para a vida eterna. Isso é maravilhoso. Jesus está desconstruindo a religião daquela mulher. Jesus está desconstruindo a tradição daquela mulher. Jesus está mostrando para aquela mulher de onde é que vem a salvação.
Ele está se revelando como o Salvador. E ele afirma isso em duas constatações. Primeiro, ele diz que aquele que beber desta água nunca mais terá sede. Notem, a sede a que ele se refere não é a sede física, a sede da alma, essa sede de adoração. O homem é um ser feito para adorar. Deus nos fez para adorá-lo. A pergunta do catecismo: qual o fim principal do homem? Para que o homem foi feito? Para adorar a Deus e glorificá-lo para sempre. Você não foi feito para ser feliz. Eu sei que essa é a ambição de muita gente, a propaganda vendida na mídia. Você merece ser feliz. Para te ver feliz, o que se faz? Dedicação total a você. Você merece. Você tem o direito de ser feliz. Os palestrantes automotivacionais, os coachings da vida. Não se arrependa do que fez. Você pode fazer a diferença. Você tem esse direito, permita-se ser feliz. E aí você olha para a realidade da sua vida e vê sofrimento, enfermidade, falta de dinheiro, problema dentro de casa. E você percebe que é tudo fantasia. Que a vida é muito mais difícil do que se vende lá fora, que as adversidades surgem, que problemas inesperados acontecem, que a vida de repente vira de cabeça para baixo, que você tenta segurar a vida como alguém que coloca água nas mãos e ela escapa entre os vãos do dedo. Você não tem as rédeas do seu destino, você não consegue encabrestar os seus sonhos e dizer assim, ó, vai nessa direção, porque tudo que eu quero vai dar certo lá na frente. As coisas não são assim. As angústias existem, as lágrimas estão presentes e Deus sabe disso. Ele se identifica conosco, Ele sabe das nossas misérias. Ele sentiu as fraquezas, nunca pecou, mas Ele sabe quanto nós padecemos. E o que eu quero dizer, irmãos, a todos vocês, e eu me incluo aqui, é que nós somos frágeis. Se nós nos apoiarmos na nossa própria força, nós não faremos absolutamente nada. E às vezes nós tentamos fugir desta realidade cavando cisternas. E as cisternas podem ser das mais diversas, desde a religião aparente, a confiança nos títulos que temos, nos diplomas que alcançamos, na posição social, no dinheiro, no status, nos bens materiais. Quantos de nós, quando as coisas melhoram financeiramente, agimos com uma hipocrisia sem tamanho? Quando passamos por adversidades, por momentos difíceis, recorremos a Deus como um filho rebelde, que quando as coisas estão boas, abandona o lar, quando as coisas estão ruins lá fora, voltam para casa pedindo ao Pai que lhe ajude. Agimos assim com frequência, demonstrando a nossa insatisfação com aquilo que temos e que somos. Tentando cavar poços, tentando acolher nessa cisterna rachada coisas que nós estabelecemos como valiosas para nós e colocamos nela o nosso coração, porque a Bíblia diz que aonde estiver o nosso tesouro, ali está o nosso coração. Basta olharmos o quanto nós dedicamos da nossa vida em piedade a Deus, em devoção a Deus, em amor a Deus, em oração, em se debruçar e conhecer a palavra de Deus. E não é aqui a questão de dizer não tenho tempo, não consigo me organizar, eu não tenho condições, eu não tenho conhecimento. Nós não temos interesse, essa é a palavra, e Deus sabe disso. E é interessante, irmãos, porque a maneira como Jesus vai àquela mulher é como alguém que conhece aquela mulher. Leia Apocalipse 2. João registra as cartas às igrejas e Jesus começa todas as narrativas dizendo, eu conheço as tuas obras. Ele nos conhece. Jesus sabe quem é você. Jesus sabe do tempo que você tem. Jesus sabe da saúde que você tem. Jesus sabe da disposição que você tem. Ele sabe dos recursos que você tem. Ele sabe dos desejos que você tem. Ele sabe dos planos que você tem. Ele sabe o que você tem como prioridade na sua vida. A gente engana pastor, engana o cônjuge, engana os filhos, engana os irmãos da igreja, engana o conselho, mas não engana Jesus.
Jesus conhecia aquela mulher. Por isso Jesus trava um diálogo com aquela mulher. E a segunda constatação é que ele diz que essa fonte se fará nele, se ele beber desta água, se fará nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Abundância, dinâmica, pureza. João vai registrar isso também lá no capítulo 7, versículo 38. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Terceiro lugar, irmãos, o Salvador Jesus agora é apresentado àquela mulher. Ele já apresentou sua humanidade. Jesus já se identificou com aquela mulher. Já se apresentou como o resgatador do perdido. Mas aquela mulher ainda não entendeu quem é Jesus. Ela sabe que Jesus tem alguma coisa especial. Ela sabe que Jesus é diferente. Ela diz assim, eu vejo que o Senhor é um profeta. E aí ela começa a travar um diálogo, e que é um diálogo resultado de um propósito, porque Jesus provoca a atenção daquela mulher. E ele tem um objetivo nisso, e ele vai se revelar. E veja o que Jesus faz. Do nada, Jesus fala para aquela mulher, vai, chama o teu marido. Jesus toca em um ponto difícil de interpretarmos aqui. E esta foi uma das passagens que eu mais analisei nesse texto para entender se a gente consegue uma posição clara do que diz respeito a esses maridos. Talvez esta mulher estivesse vivendo num relacionamento imoral. Talvez esta mulher já tivesse passado por alguns casamentos, 5. Embora talvez seja difícil, mas ao mesmo tempo os samaritanos acabaram não se prendendo muito às leis, criaram seus métodos de convivência social. Mas de alguma forma essa mulher não vivia uma vida tão regrada socialmente. Talvez pelo fato de estar sozinha, não estar acompanhada do seu marido, talvez vivesse um relacionamento errado. Mas é necessário observarmos aqui que Jesus está falando com uma mulher cujo idioma é hebraico. Jesus cresceu numa região multilingüe. Lá se falava hebraico, aramaico e grego. Jesus tem um diálogo com essa mulher aqui, possivelmente em hebraico. E quando Jesus diz àquela mulher para chamar o marido, a gente precisa pensar um pouquinho na palavra original que foi traduzida aqui. E eu quero ler um texto que está em 2 Reis, capítulo 17, versículo 24, eu gostaria que você ouvisse com bastante atenção. Período em que a Síria dominou Samaria, diz o texto, o rei da Síria trouxe pessoas da Babilônia, de Cuta, de Ava, de Amate e Sefarvaim, e a fez habitar nas cidades de Samaria, em lugar dos filhos de Israel. E eles tomaram a Samaria em herança e habitaram nas suas cidades. Cada uma destas nações tinha uma adoração a um Deus. 5 nações, 5 deuses são apresentados. Babilônia, cultuavam a deusa Sucote-Benote. Cuta, cultuavam o deus Nergal. Ava, cultuavam deuses Nibás e Tartaque. Amate, cultuavam a deusa Azima. E Sefarvaim, cultuavam os deuses Adrameleque e Anameleque. A expressão de Jesus, vai e chama o teu marido, a palavra hebraica é Baal. E me permita falar em outras línguas aqui. Obviamente a expressão correta não é essa, mas vou me arriscar para que você consiga seguir a linha do meu raciocínio.
Em hebraico, Jesus teria dito, Anhalo ehi libahal. Ou seja, vai, chama o teu Senhor, ou o teu Deus, que também é traduzido marido, porque a palavra Baal é teônimo, ou é um título honorífico que significa Senhor, aquele que possui. Então a raiz dessa palavra vem marido. A resposta daquela mulher foi Ki Shamisha Berhalim Hayulak, porque 5 maridos ou 5 deuses você teve. A resposta de Jesus quando aquela mulher disse que não tinha marido. Por esta razão, Jesus diz, a salvação vem dos judeus, não vem dos samaritanos. Então a gente fica aqui com a possibilidade de que aquela mulher talvez tenha tido mesmo uma vida imoral. Mas também Jesus provoca um diálogo falando sobre a salvação. O objetivo de Jesus não é tocar no casamento, mas é mostrar àquela mulher que ele é o Salvador. Naturalmente, uma pessoa alcançada pela graça vai organizar a sua vida. Mas notem que Jesus está chamando aquela mulher a entender de onde é que vem a salvação e qual é a atitude daquela mulher. Verso 19, a mulher reconhece que existe algo especial em Jesus. Senhor, vejo que és profeta. Ela se preocupa, irmãos, com a opinião de Jesus sobre o lugar da adoração. Aqui é o risco que nós corremos. Essa linha tênue entre a adoração e a religiosidade. Esse é um grande risco, o pensar na religião como performance, como desempenho. Eu sou espiritual porque eu sou assim, porque os meus trejeitos, porque o jeito de eu me vestir, ou porque na minha liturgia não tem isso ou não tem aquilo. E aquela mulher está preocupada, e aqui o que a gente vê é uma oposição ao local e forma, aparência e essência, embalagem, o invólucro e conteúdo, confissão e prática. A preocupação com o que é aparente em oposição com aquilo que de fato está na essência. Quais são os riscos da igreja atual? Falso moralismo, porque se nós falarmos em moralismo com um padrão bíblico, a ideia de que a nossa moralidade ou aquilo que Deus estabeleceu, mas o problema é que nós estamos revestidos de uma carapuça, de uma ideia de que essa religiosidade que nós temos é que nos preserva. E nós nos tornamos pessoas ocas. Por outro lado, também há o risco do mundanismo. Ao mesmo ponto em que as pessoas fogem do moralismo, há também aquelas que são mundanas demais. Mas a salvação não é pela graça? Já que não depende de mim para nada, por que eu tenho que me santificar? Por que eu tenho que me abster de certas coisas? A salvação é de graça. A salvação está nos méritos de Cristo. Há uma oposição aqui entre o falso quebrantamento e o sensualismo. Às vezes eu vejo algumas fotos na internet totalmente absurdas. Certos rituais em igrejas evangélicas, denominadas evangélicas, onde há uma exposição de sensualidade muito grande. E pessoas querendo dizer que isso é o verdadeiro quebrantamento. Há também o risco de confundir a adoração com o entretenimento. E alguém diz assim, não, mas a minha igreja é que adora Deus de verdade, porque lá todo mundo levanta o braço, tira o calçado, rola no chão e fica todo mundo à vontade. Não é que nessas igrejas onde as pessoas não podem pular, não podem se manifestar, não podem falar nada. Há um outro extremo. De gente que não consegue adorar a Deus porque ele está o tempo todo preocupado com o que o outro vai fazer. Se vai chorar, se vai abrir o olho, se vai fechar, se vai levantar a mão, se vai abaixar. Então vejam o risco que nós corremos.
de um lado, a falsa liberdade, que culmina numa libertinagem descabida, de pessoas que dizem assim, olha, Cristo me libertou, então nós não estamos mais presos à lei, não há esse padrão moral, e agora todo mundo pode ser o que quiser, viver do jeito que quiser, porque Deus ama, e Deus é amor, e isso é importante. Porque Deus jamais vai mandar alguém para o inferno. E as pessoas acabam abraçando essa ideia, e como Paulo escrevendo aos Gálatas, não deem ocasião à carne, usando a liberdade cristã para transformar isso em libertinagem. Riscos que correm a igreja atual. A falsa piedade, que acaba sendo mergulhada num dogmatismo impensado. Sou assim. Pessoa que não abre a mente para o diálogo. Eu aprendi assim, eu li a Bíblia, o meu discipulador referência diz que é assim e eu não questiono nada. Isso não cabe no intelecto de um verdadeiro cristão. A verdadeira conversão, a palavra grega é metanoia, mudança de mente. Não é o cerceamento da capacidade da pessoa de raciocinar e dizer assim, ó, é assim, ponto final. Mas é essa capacidade de compreender o Evangelho, de ter luz na mente. Tem gente que é chato demais. E essa mulher aqui, a pergunta dela diante de Cristo que se revela Deus, é sobre o lugar da adoração. Jesus falou, se você soubesse quem fala com você, ela está preocupada. Espera aí, Jesus, mas o lugar da adoração é aqui no monte em Gerizim, como fazem os samaritanos, ou é lá no templo em Jerusalém, como fazem os judeus? Por isso que no versículo 22, eu acabo aderindo mais à ideia de que ali está envolvido divindades e não marido propriamente dito. Verso 22, Jesus diz, vós adorais o que não sabeis. Havia idolatria em Samaria. Nós adoramos o que sabemos. Por quê? Porque Samaria vinha do reino do norte, que se contaminou. Jesus é judeu, vem da tribo de Judá, da linhagem de Davi, reino do sul, que preservou a verdadeira adoração. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Quarto lugar. Agora, a divindade de Jesus é apresentada. É o Emanuel, Deus conosco. Jesus vai mostrar àquela mulher que os ritos, que a tradição, que tudo aquilo que eles estavam acostumados agora vai sofrer uma mudança radical. Você já imaginou? No nosso conceito, isso parece um pouco exagerado. Mas nós estamos falando aqui de pessoas que estavam acostumados a sacrifício, a guardar dias especiais, festas cerimoniais, haviam leis específicas. E Jesus diz, versículo 23, a parte A, a hora vem e já agora é. Essa mudança de vem para agora é mostra a radicalidade da adoração. Tudo que vocês estão acostumados, os rituais vazios dos judeus e os rituais idólatras dos samaritanos, agora é removido e uma nova forma de adoração é apresentada. A parte B do versículo, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Aqui, irmãos, Jesus coloca o imaterial em oposição ao material. Jesus nos apresenta aqui a questão da essência. Notem, nem o templo, nem o monte. A questão não é o lugar físico. A questão é a forma como se adora. E essa forma tem que ser em espírito e em verdade. Então Jesus agora aguça a curiosidade daquela mulher. Na antropologia, ciência que estuda o ser humano, diz o seguinte, o fato não é só saber o porquê ou como eles adoram, mas o que eles adoram, se referindo a pessoas religiosas. E às vezes nós nos perdemos em ritos. Às vezes participamos da mesa do Senhor como se fosse um rito vazio e sem sentido.
de maneira sem reflexão, sem introspecção, sem análise, sem discernir o corpo do Senhor, agindo para a nossa própria condenação. Porque nós pensamos que eu posso viver o mês inteiro, de qualquer maneira, alimentando meus pecados de estimação, como se Deus não assistisse a essa realidade, e aí no domingo, no primeiro domingo do mês, na igreja, diante da mesa do Senhor, os meus pecados simplesmente fossem apagados, porque Deus agora ignora aquilo que eu fiz diante do rito que eu proponho a Ele. Isso é um absurdo, um absurdo. A vida cristã contrapõe ao rito, porque a vida cristã é uma mudança de Deus dentro de nós. Ela vem porque Deus nos faz nascer de novo, nascer do alto, nascer dele. Se essa transformação não acontecer aqui, o estereótipo não tem absolutamente nenhum valor. Nenhum valor. Nós nos preocupamos com tantas coisas. Se tem que orar sentado, se tem que orar de joelho, se tem que se vestir assim ou de outro jeito. Mas a vida de amor a Deus, o coração não está voltado para Deus. Nossa vida acaba sendo dirigida pelas circunstâncias e não pela vontade de Deus. Quantos de nós tomamos decisões com base nas circunstâncias atuais? Ao invés de buscar a orientação na palavra de Deus, nós agimos pelos impulsos resultantes das circunstâncias que surgem na nossa vida. Como um barco sem rumo. O vento sopra para cá e vai para cá. E sopra para lá e vai para lá. Nós não temos direcionamento. Então nós precisamos aprender a viver de uma maneira que Deus seja glorificado em nós. Jesus nesse texto afirma que a única forma de adoração aceita por Deus é aquela em que Ele mesmo estabelece e Ele mesmo realiza. Você pode plantar bananeira, que é uma maravilha, mas você não pode plantar bananeira no culto, achando que você está adorando a Deus plantando bananeira. Você pode dançar muito bem, a dança é uma arte. Eu admiro quem sabe dançar, sou duro para dançar. Tem gente que tem samba no pé, dança valsa. Se souber dançar, pode dançar lá no ambiente da sua casa, com sua família, não tem problema. Não vai fazer coisas erradas, mas você não precisa trazer a dança para o culto. E às vezes tem igreja que acha que a dança é para elemento de culto. Aí todo mundo se veste com roupa brilhosa e a gente já passou por isso. Um ambiente mergulhado num sensualismo tal, porque só pode dançar quem é jovem. Agora tem uns meninos meio doidos também entrando nesse negócio. Mas geralmente são moças que dançam. Nada congregacional, nada inteligível. E a gente vai emburrecendo, idiotizando a nossa mente. E achando que culto a Deus é qualquer coisa que vai introduzindo na igreja. O estrelismo na igreja. Esses dias eu escrevi no Facebook, se você quer ser estrela gospel, lembre-se, a estrela aparece quando o sol se põe. Se o sol da justiça não brilha na sua vida, você está na escuridão, por isso que se vê estrelismo em você. Eu já vi igrejas onde há competição para pessoas para cantar. Eu já vi igrejas onde as pessoas cantam, quando termina a parte da música, saem para ficar batendo papo lá fora, numa total irreverência e desrespeito a Deus e à comunidade de fé. Então, essa ideia de que a religião, essa casca, vai nos salvar, é um grande perigo, porque a gente diz assim, eu sou de família de crente, nasci na igreja, todo mundo é crente. Já viu aquele dizer assim, eu nunca fui do mundo. Você é de onde então? É de Marte? Nós somos desse mundo. E as pessoas dizem, não, eu não sou do mundo porque eu nunca bebi, nunca fumei. Mas não é essa a ideia. Somos chamados, e Jesus está rompendo o cerimonialismo daquela mulher e apresentando a verdadeira espiritualidade. Olhe que a expressão em espírito é o princípio da adoração. Se adora a Deus em espírito. A adoração extrapola as formas, vai além do exterior. A adoração nos move no espírito, essa essência do homem. Espírito aqui com E minúsculo.
A nossa alma é alimentada. Salmo 34, verso 18. Perto está o Senhor dos que têm espírito quebrantado e salva os contritos de espírito. Meus irmãos, o que é que nós aprendemos aqui? Em primeiro lugar, se adorar a Deus em espírito aponta que a verdade de Deus é expressa na obra salvífica de Cristo Jesus. Adorar a Deus em espírito e em verdade é o entendimento de que Jesus é o enviado de Deus e que a salvação vem dele. Que todos os ritos de nada valem. A nossa mente não pode estar fora dessa transformação de Deus. A sua fé não é irracional. A sua fé é racional, é lógica. Fé sem razão é fideísmo. Fideísmo é um fanatismo cego e absurdo. A fé é compreendida na razão. Eu sei em quem tenho crido. Eu estou preparado, como disse Pedro, para responder com mansidão e temor a quem pedir a razão da esperança que há em mim. Isso é fé. É entendimento, fé. É a compreensão de quem de fato é Jesus. Por isso que a fé vem pelo ouvir. E o ouvir o quê? Pregação de ajuda, de autoajuda, de motivação? Não! Pelo ouvir a palavra de Deus. É a palavra que gera fé em nosso coração. A fé é um dom de Deus que vem àqueles a quem Deus chama e regenera. Por isso que nós somos salvos pela fé, somente. E eu concluo dizendo que Jesus conhece e Ele se importa com as particularidades da nossa vida. Às vezes, nós pensamos assim, Jesus não sabe do que eu estou passando, Jesus não entende a minha vida, Jesus não sabe das minhas angústias. Eu vejo aí muita gente bem na igreja, muita gente feliz, muita gente realizada, mas parece que a minha vida nada dá certo. Como esta mulher a quem Jesus foi em direção e iniciou um diálogo com ela, assim também Ele se importa com a gente. Jesus se importa com as particularidades da nossa vida. Ele sabe do que nós passamos. Sabe das crises existenciais que nós temos. Dos conflitos ideológicos. Das crises de fé. Das vezes em que nós nos sentimos tão angustiados e pensamos às vezes até em parar. Quantos que dizem, olha, eu não sei como eu cheguei até aqui. E a minha resposta é, Jesus te sustentou. Foi Ele quem cuidou de você. Porque Ele se preocupa com o seu povo. Ele vai ao encontro dos sedentos. Ele vai ao encontro do pecador. Isso é maravilhoso. Ele foi ao nosso encontro. Se Jesus não tivesse iniciado uma conversa com você, você estaria até hoje tirando água do poço de Jacó, tentando saciar sua sede. Fazendo uma paráfrase aqui. Você estaria até hoje tentando saciar a sede da sua alma com as coisas lá de fora. Mas Jesus te deu água que jorra para a vida eterna. Sendo assim, irmãos, tenho uma pergunta a fazer diante desse texto. Como eu devo viver de maneira digna e como eu devo adorá-lo? A resposta é em espírito e em verdade. Tendo essa resposta, qual é o meu papel de agora em diante? O mesmo daquela mulher, versículo 39 que a gente não leu. Leia na sua Bíblia. E muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus pela palavra da mulher que testificou: disse-me tudo quanto tenho feito. Este é o papel de um verdadeiro cristão, que adora a Deus em espírito e em verdade. Ele propaga o evangelho, a mensagem, as boas novas de salvação. Porque Jesus é a fonte que jorra para a vida eterna. Amém? Vamos orar. Eu gostaria que você ficasse em pé nesse momento. Senhor, eu te dou graças pela tua santa palavra. O Senhor tem nos despertado e nos convidado a uma vida de adoração.
a deixarmos os costumes, os hábitos da nossa religião, que muitas vezes nos engessa, nos retém, nos endurece, não permitindo que nós compreendamos o princípio bíblico da verdadeira adoração. Mas nessa noite fomos impactados pela palavra que o Senhor deu à mulher samaritana. Que o Senhor faça isso em nossa vida, em nossa igreja. O Senhor gere em nós essa fonte que jorra para a vida eterna. Que sejamos cheios do Teu Espírito, Senhor. Que tenhamos um coração quebrantado e que o adoremos da maneira como o Senhor quer. Que o Senhor seja glorificado através de nós. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém.